Todos os dias amanhece e as coisas vão tomando forma, cor, na medida que a luz vem chegando, o dia amanhecendo. Sem a luz, nada se vê, é como se tudo tivesse literalmente coberto com manto escuro como a noite. A luz vem para deixar tudo nu, descoberto, completamente visível. E nós abrimos esse domingo, que é o dia do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor, mas o domingo é em especial por causa da Páscoa, da manhã de Páscoa, que foi no domingo. E quando Jesus ressuscita, naquela manhã pascal, o céu inteiro sorriu. O Pai, de lágrimas anteriores, abriu um largo sorriso. Os anjos acompanharam numa sinfonia inesquecível, inexprimível e inexplicável. Todos aqueles que habitavam sobre o trono de Deus, compondo o trono de Deus, decorando o trono de Deus, todas as espécies criadas de anjos, o coro dos anjos, potestades, etc., querubins, serafins, tudo se alegrou. Foi também como uma noite que se passou, uma noite triste, dolorosa, dolorida, e que o dia veio trazer uma boa notícia. Todo o céu cantou os aleluias do renascer, do ressuscitar daquele que morreu tragicamente na sexta-feira da Paixão. E hoje o dia amanhece, o sol se faz aparecer, aquecendo a terra, dando um vigor a tudo e a tudo que tem vida, e já faz sua caminhada destinada ao poente, a se posicionar novamente como a noite anterior, caminhando para se pôr e se fazer noite novamente. É um ciclo, é o ciclo do dia e da noite, o ciclo da vida. E nós muitas vezes passamos os dias completamente inertes, completamente absortos, às vezes em coisas que verdadeiramente não nos acrescenta, não acrescenta, não soma, mas muito pelo contrário, às vezes nos deixa mais vazios, ou às vezes nos deixa simplesmente no mesmo humor. É como se todas essas repetições de notícias, toda a mesmice daquilo que vemos, estamos psicoadaptados àquilo que nós vemos ao nosso redor, todo o cenário que nos cerca, de onde nós moramos, e todo o mobiliário, todo o cenário onde nós estamos localizados, fosse ficando sem graça, muito sem sentido. E tudo isso porque o nosso dia já amanhece e nós não sabemos agradecer a Deus pelo descanso que Ele nos deu na noite passada. Nós nos lembramos do colchão, da cama que nos sustentou durante a noite para descansar nossos músculos, relaxar nossos nervos, descansar nossa estrutura óssea, nos dar um sono tranquilo e sonhos
para que nós nos mantenhamos saudáveis. Não somos capazes de agradecer o quarto que nos acolheu, que nos protegeu. Não somos capazes de agradecer a Deus porque nada de trágico aconteceu durante essa noite, nem comigo, nem com a nossa família. Não agradecemos absolutamente a nada. É como se nós fôssemos algo que não se pensa, que não se raciocina, que não crê, como se fôssemos simplesmente robôs que simplesmente movimentamos segundo o nosso costume, o nosso hábito, segundo o próprio sistema. O domingo não é um dia de trabalho, é um dia de ficar em descanso, mas muitas vezes o descanso acaba nos cansando muito, o corpo pesa. Quando vai chegando a tarde do domingo, já vamos ficando com preguiça da segunda-feira que tá para chegar. E nós deveríamos exatamente trabalhar conosco para que tudo seja o contrário. Porque se não adicionarmos verdadeiramente Deus em nosso dia, em nossa vida, no tic-tac do relógio que vai marcando um tempo implacável, que não retorna, que não volta, mas só avança para marcar a eternidade, e nós vamos perdendo esse precioso tempo com coisas muitas vezes inúteis, com coisa que realmente, verdadeiramente, não edifica nem nós, nem os outros. E é interessante que nós somos criados não para que os outros nos façam felizes, mas nós fomos criados para ser agentes da felicidade do outro. Nós fomos criados para sermos embaixadores da paz para o outro, da alegria do outro, para promover a alegria do outro, a esperança do outro, e vamos adiante com tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. O próprio Jesus diz: façais vós a eles. Porque é dando que se recebe, porque quando eu consigo fazer alguém feliz, obviamente, automaticamente, o meu interior, ele fica feliz, realizado, satisfeito. É como quando Jesus dizia para as pessoas recém-curadas por um toque que ele deu, por uma oração que ele ministrou: vai em paz, tua fé te curou. A pessoa saía saltitante. Imagine a alegria, o exultar de alegria no coração de Jesus por ver uma ovelhinha alegre, saltitante, voltar para a vida completamente livre daquilo que a amarrava, que a prendia, que a adoecia, que a mantinha presa, presidiária. Imagine a alegria. Imagine a alegria de Jesus quando ele tocava esquife e levantava um defunto que ele devolvia para a mãe, um filho único. Imagine a alegria de Jesus quando ele levantava uma menina dizendo Talita cumi, e a menininha se punha de pé. A alegria de Jairo, pai da menina. A alegria da mulher que rastejou como uma serpente e tomou todo o cuidado para não tocar na pele de Jesus, mas sim na orla do manto dele. E Jesus sentiu sair dele uma força, porque aquele toque foi um toque de busca, foi um toque onde aquela mulher buscava em Jesus aquilo que os médicos, que a ciência da época não conseguiram. Era um fluxo de sangue permanente, uma menstruação, desculpa o termo, permanente, contínua, e aquela mulher estava cada vez mais doente, mais marginalizada, e bastou um toque sem que Jesus visse, mas ele sentiu e percebeu e gritou: alguém me tocou porque eu senti sair de mim uma força.
E a mulher, tremendo, apavorada, com medo de ser linchada, confessa diante de todos porque tocou e o que lhe aconteceu. Estancou-lhe o sangue imediatamente. Estancou o sangue e destancou a alegria, uma vida nova na vida daquela mulher. E Jesus diz: vai em paz, tua fé te curou. Quanta alegria na família, o quanto o conceito da bondade, da misericórdia de Jesus subia nos ibopes da cidade, dos arredores, das aldeias. Era um homem das obras, era um homem que tinha autoridade em falar, era um homem extraordinário, era um homem cuja bondade ultrapassava o sentido dessa palavra. Ele ia além, desafiava os doutores da lei, mestres da lei, desafiava com sua autoridade e sabedoria. Ele verdadeiramente mexeu e remexeu com as estruturas da cúpula judaica, da religião que era simplesmente uma religião de uma lei dura, tão dura quanto as pedras dos 10 mandamentos. Jesus veio para esse desafio, não só a eles, mas para um desafio a todos que ele encontrou. O desafio de acreditar que o reino estava próximo e o reino era ele. O desafio das pessoas acreditarem por aquilo que elas estavam vendo, milagres, prodígios. Eram cegos que enxergavam, eram paralíticos que andavam, eram surdos que ouviam, era mão seca que se tornava normal, natural. Eram pessoas que ressuscitavam, eram pessoas que imediatamente se punham de pé, estavam abatidas, estavam na sarjeta, estavam caídas e decaídas. E Jesus, ele fazia verdadeiramente uma revolução no seu tempo, uma revolução de alegria, uma revolução de prazer, uma revolução de esperança, uma revolução de amor, de bondade, tão ao contrário do que viveram até o momento em que Jesus, na idade adulta, começou a pregar, porque a lei impunha que era só a partir dos 30 anos que se pregava como Jesus pregava. Por isso, sempre os doutores da lei eram pessoas de barbas brancas e longas. Não se viam pessoas tão jovens quanto Jesus pregando, mas a lei era esta. É a partir dos 30 anos a maturidade e autoridade e conhecimento para falar das coisas de Deus. Muitas vezes tão complexa por causa da lei, por causa das mais de 600 leis criadas por eles, enquanto era apenas 10, multiplicaram por tantos, e Jesus veio simplesmente resumi-las em 2 mandamentos: amar a Deus sobre tudo e todos e ao próximo como Jesus nos amava e provou que nos amou até a morte. Nos amou dando a vida plena, total, no auge, no vigor dos seus 33 anos, por um mundo de criaturas pecaminosas, por um mundo perverso, e um mundo que continua nesse caminhar de mais de 2000 anos, desde que Jesus subiu aos céus. O mundo vem caminhando de uma forma tão estranha, tão diferente. Passou por fases, está certo. A igreja caminhou como criança, adolescente, amadureceu.
Mas o mundo não tem respondido àquilo que Jesus veio trazer e perguntar. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Luiz? Tu me amas, Antônio? Tu me amas, Joana? Tu me amas, Joaninha? Porque se o amarmos verdadeiramente, assim como ele faz essa pergunta a todos, porque ele fazia uma pergunta não exigindo que o amássemos, mas diante do quanto ele me amava. Ele queria apenas uma resposta de gratidão àquilo que ele demonstrava para mim, demonstrava para todos. Não havia ninguém especial. Todos, de modo geral, eram amados por Jesus. Ele arrastava multidões onde quer que ele ia. Na orla marítima, ele arrastava a pessoa para as portas da cidade, ele arrastava a pessoa para os campos, montanhas, ele arrastava as pessoas de cidade para outra cidade, e tudo era para dar às pessoas e conceder a elas a vida que elas necessitavam, a qualidade de vida que elas necessitavam, a esperança que elas tanto necessitavam, porque vivia no meio de uma opressão terrível, caótica. Ele veio oferecer um reino novo, onde ele era o banquete, onde ele era a mesa, onde ele era o alimento, onde ele era o garçom que servia, onde ele era absolutamente aquele promotor da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. E ainda nos fazia promessas que muitos não entenderam. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele prometeu estar conosco e ele cumpriu. Não foi um político que fez a promessa. Promessas incumpridas, promessas adiadas, nem lembradas, porque tudo se faz para se eleger por causa do vil metal, por causa do mamon, por causa do dinheiro, do salário. Ninguém se torna voluntário para servir as pessoas gratuitamente, como Jesus fez. E Jesus era um homem político. Significa que Jesus lidava com as multidões, lidava com as pessoas, ele era literalmente um homem político, era um homem dos povos, era um homem do povo, era um homem que não tinha para ele diferença de ricos e pobres. Ele tanto comia na casa do rico como do pobre e tratava tão bem e dispensava um tempo tanto com o pobre como o rico, tanto com um quanto com o outro. Odiava, uma forma de dizer, a hipocrisia, a contradição, o contra-testemunho. Ele amava a transparência e a verdade. Ele tratava as pessoas muito diferente de nós, porque nós temos um respeito humano muito grande, temos medo de falar, medo de ofender, mas nas costas nós somos capazes de denegrir qualquer pessoa, por mais amiga que seja nossa. Enquanto que Jesus nunca houve uma mentira em seus lábios, e ele falava com toda sinceridade e transparência aquilo que ele pensava e aquilo que era verdadeiramente. Ele não tinha medo, ele nunca teve medo de enfrentar grandes multidões de inimigos com a sua verdade. Porque ele é a verdade, é a única verdade e é a verdade que liberta. É pela verdade que nós libertamos. Ele é o único caminho, não há outro. Por mais que o mundo esteja rodeado como
um novelo de lã todo cheio de linhas que vão em todas as direções até formar o rolo, aquela bola, enquanto se fia. Assim é o mundo cheio de vias, rodovias, caminhos, veredas, ruas, vielas, e assim pegadas, e assim o mundo é, cheio de idas e vindas, pessoas vão e voltam. Os andarilhos, na mesma hora que eles estão indo em uma direção, eles já estão voltando, porque eles nem sabem para onde querem ir. E no mundo de hoje, os aviões cruzam nos ares, pessoas indo para todas as direções, em pontes aéreas, e às vezes os próprios aviões se colidem um com o outro, porque estão levando passageiros. Eu estou saindo do meu país e está vindo pessoas para o meu país, cheios de esperança, esperando que aqui seja melhor, ou que lá seja melhor, ou que lá no outro lugar seja melhor. Algum ponto de referência tem. E eu digo, o melhor lugar não está aqui. O melhor lugar não está geograficamente no determinado continente ou num determinado país. Não existe essa questão de país de primeiro mundo ser melhor do que o outro. Em todos os lugares as pessoas sentem opressão, são obrigadas a trabalharem, elas são escravas do dinheiro, escravas do sistema, elas são simplesmente pessoas que precisam e buscam e pagam para ser felizes ou para ter uma felicidade momentânea. São pessoas que sofrem as mesmas coisas que sofrem em qualquer canto do mundo, porque o mundo inteiro é farinha do mesmo saco. E onde quer que tenha gente, há problema. E se não tiver problema, as pessoas criam problema tão complexos elas são. E tudo isso porque elas não têm verdadeiramente a religião que Jesus veio fundar, a religião do amor. A religião do amor. E é por essa religião do amor que nós deparamos e passamos a sentir uma paz interior inexplicável, insubstituível. É quando nós aceitamos este Deus, é que nós passamos a ter uma qualidade de vida 10. Nós perdemos aquela qualidade de vida tão inferior, tão sofredora, tão indigna, e passamos a ter uma qualidade de vida que não é necessário ter dinheiro, não é necessário ter belas casas, não é necessário ter aquele conforto que muitas pessoas dizem que é dignidade. Dignidade, a verdadeira dignidade, não é o luxo, mas ao contrário, é a fé. A dignidade está exatamente no amor mútuo, no amor que eu dou. E o amor que me cura não é o que me dão, mas aquele que eu dou para o outro. E quando nós somos generosos e fazemos e praticamos e conjugamos a caridade, eu digo que toda lepra sai do seu coração, todo mal que existe em teu corpo dá lugar a uma saúde real, verdadeira. Há um bem-estar interior tão grande que irradia de certa forma, que todos comentam a paz que sente na sua presença. Dá gosto entrar na casa, no casebre, mesmo que seja de chão batido, mesmo que seja de pau a pique, mesmo que seja coberto de capim, mesmo que seja um rancho, mesmo que seja o que for, vale a pena entrar num lugar onde convive, onde a pessoa irradia nas paredes, nos objetos, no ambiente em que ela se encontra, aquilo que ela traz dentro, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Deus irradiando o próprio céu ali. E olha que é uma microgotícula do céu, porque
Se nós soubéssemos em vida ou fizéssemos uma experiência em vida do verdadeiro céu, nós morreríamos. Nós não suportaríamos tamanha alegria e felicidade. Assim como tantos morrem com más notícias, nós também morreríamos em viver e experimentar o céu. O céu começa em mim, mas Deus é tão sábio que Ele vai nos levando pouco a pouco. Ele vai nos dando a conta-gotas tudo aquilo que nós vamos viver na eternidade como recompensa do que eu ouvi dele e coloquei em prática. Que o meu domingo, que o seu domingo transcorra dentro de uma meditação assim como esta, onde verdadeiramente eu não perco tempo. Quantas missas celebram nos canais religiosos e evangelizadores durante o domingo? Quantas pregações riquíssimas, ungidas, que eu posso ouvir durante este domingo de encontros, de pregações, de encontros aqui e acolá, em tantos lugares, porque os padres, os canais televisivos, evangelizadores não perdem tempo. Quanto ensino, quanta catequese, o quanto nos derrama este alimento, assim como o pelicano vomita no papinho dos pelicaninhos aquilo que ele tem. Se ele não tem, ele rasga o próprio peito e dá o sangue. Por isso que o pelicano lembra como sinal Jesus, que ele rasgou o próprio peito, ele deixou-se abrir o próprio peito para dar de alimento a nós. Por isso, é preciso aproveitar ciosamente o tempo. O tempo é algo precioso demais para nós julgarmos numa cama, julgarmos em algo superficial, algo vazio, algo que verdadeiramente não nos traz lucros. E o lucros não é simplesmente um dinheirinho extra. Os lucros são aquilo que ninguém me toma, que ninguém me tira, que entra pelos meus ouvidos, que cai na minha consciência e depois vai direto para o meu coração e ali é traduzido em obras, em atitude, sabedoria, e é algo que ninguém me rouba, e é algo que eu posso usar a vida toda, e é exatamente por esse caminho que Deus me leva até Ele, até a fonte da vida eterna. Obrigado, Senhor. Bendito seja seu santo nome por tudo que o Senhor nos mostrou. Tudo que o Senhor nos mostrou como num flash, exatamente para que nós nos interessássemos, para que nascesse em nós um querer verdadeiro, um querer e até passar por um martírio se for preciso, porque o que eu quero é Deus. O que eu quero é o céu, que é o próprio Deus. O que eu quero é exatamente aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem para oferecer para mim, Ele mesmo, a graça. Por isso, vem Jesus, em nome do Pai, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão de todos os anjos e todos os santos, derramar nos corações que estão plugados, ouvintes, das mensagens que todo dia vai ao ar para o SC, que todos possam verdadeiramente ter transformações, acolher as propostas de Deus, as suas propostas, Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. E na certeza de que somos ouvidos, Senhor, na certeza que o Seu Espírito trabalha incansavelmente numa dinâmica no coração de cada um ouvinte, nós te glorificamos, bendizemos e rezamos junto com a Igreja padecente, com a Igreja militante e a Igreja triunfante.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado, com o Pai, no Espírito Santo, junto com Maria. Tenhamos um ótimo domingo, recheado de coisas deliciosas, não no paladar da ponta da língua, mas no paladar da alma, no paladar do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.